De um lado, o anjo caído, aquele que em Isaías 14 tentou subir acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Aquele que andava entre as pedras afogueadas e era perfeito em formosura, porém caiu, se rebelou e levou consigo a terça parte dos anjos. Do outro lado, Miguel, arcanjo, arqueângelos, príncipe dos anjos, chefe do exército do Senhor. Hoje nós vemos um confronto por causa do corpo de Moisés entre Satanás e o arcanjo Miguel. Esse é o antepenúltimo livro da nossa leitura bíblica completa. Só faltam agora mais 2 livros e Judas só tem versículos, são 25 versículos para nós estudarmos nessa tarde. Sejam bem-vindos e essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, meus amados. Glória a Jesus. Judas, não coloquei aí capítulo 1, porque não tem capítulo. São apenas 25 versículos. Vamos que vamos. Glória a Deus. Senhor, eu quero orar nesta tarde, mais uma vez, pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Nós estamos vivendo uma onda de ódio mundial contra os judeus. Isso é sinal do tempo do fim, é sinal que se aproxima o tempo de Jesus reinar sobre essa cidade. Até que venha Siló, dizia a bênção do pai Jacó, aleluia, sobre os seus filhos, especificamente sobre a tribo de Judá, de onde vem o Messias. Que venha Siló, que venha o Messias e que eles reconheçam Jesus e Yeshua HaMashiach, para que haja perfeita paz sobre Jerusalém. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Satanás versus arcanjo Miguel. Um dos versículos que nós vamos ler trata desse confronto e vamos falar, dentre outros assuntos, sobre isso também. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Isso aqui é simplesmente maravilhoso, porque mostra que os apóstolos não gostavam de título, sobretudo aqueles que eram mais próximos de Jesus. João diz: eu, João, sou o vosso conservo e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou sofredor juntamente com vocês. Paulo, que começou dizendo: eu sou apóstolo, doutor e mestre, depois disse: eu sou o menor dos apóstolos, nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Depois ele disse: eu sou o menor dos crentes. E quando ele estava prestes a morrer, ele disse: Timóteo, estou sendo oferecido como libação, o tempo da minha partida se aproxima, né? E ele disse para Timóteo naquela ocasião, quando ele falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele também disse: Timóteo, palavra fiel é essa: Cristo Jesus veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A humildade de Judas é muito grande, porque Tiago diz: Tiago, apóstolo e irmão do Senhor Jesus. Mas Judas, ele vai além. Esse Judas, obviamente, para quem é novo convertido, não é o Judas Iscariotes, é o outro Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Meus amigos, ele era irmão do Senhor. Mas para não dizer irmão do Senhor, e isso pesar muito, parecer que ele estava se engrandecendo, ele disse: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Que humildade. Nesse versículo aqui já dava para a gente falar 1 hora na live de hoje. Aos chamados, santificados em Deus e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Uma saudação. Aqui ele começa: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência,
acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Bem, escrever com toda diligência acerca da salvação comum. O que é a salvação comum? É a salvação, a Bíblia fala de salvação comum e fé comum. É a salvação universal para todos os crentes, porque nós temos diferentes linhas teológicas, mas do ponto de vista soteriológico, que é salvação, a doutrina da salvação, soteriologia, nós cremos que Jesus é o Salvador. Então, independente se eu discordo dos calvinistas, eles acreditam que Jesus é o Salvador. Então, essa é a fé comum, ou a salvação comum. E nós devemos, exorta o apóstolo Judas, que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, para nós nos mantermos firmes, nós devemos guerrear, batalhar. Não é fácil. Porque se introduzir, ele vai dizer por que você tem que batalhar e com que você tem que batalhar. Eu estou aqui do meu lado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada pesada aqui, ó, deve ter uns 5 quilos. Isso aqui na cabeça do endemoniado, ele cai na hora. Aqui é a Bíblia, a palavra-chave. Aleluia. É com ela que a gente batalha, mas é espiritual. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem são eles? Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então eles negam a Deus, são falsos mestres, falsos profetas, e convertem em dissolução a graça de Deus, colocando peso sobre a igreja. Por isso nós temos que batalhar com a espada do Espírito, que é a palavra. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Alô, calvinistas! Olha aí como a gente pega eles, né? Deus tirou o povo, mas destruiu aqueles que não creram. Aí eu digo para você, o povo de Israel saiu do Egito e entrou na terra prometida? Perguntei esses dias na sala de aula, lá no Ministério Azar. A resposta é sim. O povo saiu e o povo entrou na terra prometida. Agora, eram as mesmas pessoas? Não. Então a promessa de Deus é para o conjunto. Não existe esse chamado, né? Essa predestinação fatalística para uma pessoa. A predestinação é para a igreja e ela é em Cristo. Israel saiu e Israel entrou. Agora, os que não creram foram sepultados no deserto, como diz Paulo, e como diz aqui Judas, diz que Deus destruiu os que não creram. Se você não quer ser destruído, quer entrar na terra prometida, creia, batalhe pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui ele vai dar um exemplo forte, olha. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o dia daquele grande juízo. Opa, peraí. Tem um monte de demônio aí preso, tem um monte de demônios que se manifestam em determinados lugares, mas aqui Judas está dizendo que tem anjos presos. E Judas disse a mesma coisa. Pedro disse a mesma coisa, nós colocamos até como um tema um dia, né? Tem anjos presos, porque Pedro disse que eles estão em cadeias eternas. E aí nós associamos esses anjos, que seria supostamente aqueles que no capítulo 6 de Gênesis poderiam ter tido relações com mulheres. E as teorias estão lá para quem quiser assistir, né? É claro que a maioria não acredita nisso, acredita que os filhos de Deus são a descendência de Sete, mas são 4 teorias, e uma das teorias acredita que seja os anjos.
A questão é que esse texto aqui deixa assim bem propício a nós crermos que existem anjos que por algum motivo, porque uma das contestações daqueles que dizem que não pode ter sido os anjos que se relacionaram com as mulheres, é porque Jesus disse que os anjos não se casam nem se dão em casamento. Perfeito. Mas esse versículo aqui está dizendo que esses não guardaram o seu principado, eles fizeram alguma coisa que não deveriam fazer. Tá? E vamos ver mais na frente, olha só, por que é que eles estão presos? Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, peraí gente, como aqueles quem? Aqueles anjos do versículo anterior, ok? Vou ler o versículo anterior, peraí. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, fizeram algo que não devia, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como, eu estou continuando a leitura, e a Bíblia foi escrita sem capítulos e versículos. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles está se referindo aos anjos, e ido após outra carne, outra carne, homem com homem, mulher com mulher, e temos que falar rápido, senão corta a live, né? E indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então está dizendo que Sodoma e Gomorra, assim como aqueles anjos, de alguma forma, fizeram algo que fez com que Deus destruísse. Os anjos foram presos até o julgamento e as cidades foram destruídas imediatamente, porque fizeram algo que estava fora do padrão do Senhor. Sodomia. Versículo 8. E, contudo também estes agora os falsos mestres, estes corruptos religiosos, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação, eles não aceitam a liderança, e vituperam as dignidades. E aí, o tema de hoje está aqui, ó. Mas o arcanjo Miguel, isso aqui, o tema de hoje seria reverência do anjo. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ei, amados, que lição que esse anjo está nos passando. Pastor João Neres, por que ele não saiu chutando e dizendo igual esses jovens cantam aí, debaixo dos meus pés e tal, e chuta o diabo e faz e acontece, e daqui a pouco o diabo dá uma banda nele, ele cai, fornica, adultera, peca. E aí, o que adiantou cantar que Satanás estava debaixo dos pés e o inimigo fez cair? É porque ele não estava debaixo dos pés. O arcanjo Miguel, arcanjo é arqueângelos, comandante dos anjos, chefe dos anjos. Aquele que, segundo o livro de Daniel, luta pelo povo de Israel. Um anjo poderosíssimo, aquele que veio lutar contra o príncipe da Grécia e da Pérsia para que o outro anjo, que era Miguel, passasse com a mensagem. Ele, diante de Satanás, que é um querubim ungido, embora caído, outrora ele fora querubim, outrora ele andou entre as pedras afogueadas, e dentro da hierarquia dos anjos, o querubim era um ser muito elevado, que assistia diante do trono de Deus. Por conta disso, por reverência, mesmo ele caído, o arcanjo Miguel diz: o Senhor te repreenda. Não disse juízo de maldição contra ele. O Senhor é quem vai te julgar. Entendeu o respeito desse anjo? Entendeu a ética ministerial?
entendeu aqui a reverência de Miguel, sabendo que ele era caído, sabendo que ele era Satanás, um opositor, mas ele respeitou o seu cargo de outrora, fez a devida continência e disse: o Senhor te repreenda. Você vai se ver com o Eterno. Estes, porém, os falsos profetas, os falsos mestres, dizem mal do que não sabem e, naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, aqui vem uns exemplos tristes e fortes, porque entraram pelo caminho de Caim, inveja, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, corrupção ministerial, dinheiro, dinheiro, mamon, e pereceram na contradição de Corá. Em um versículo apenas, 3 misérias para derrubar um crente. Entrar pelo caminho de Caim, caminho da inveja, entrar pelo engano de Balaão, profetizar por dinheiro. Tem muita gente aí profetizando por dinheiro, né? Vestindo roupas bonitas para aparecer e profetizando por dinheiro. E pereceram na contradição de Corá. Por quê? Porque não aceita a liderança, não aceita ser dominado, apenas quer dominar. Estes são manchas em vossas festas de amor. Ágape, festa de amor, era a ceia. Era uma festa que antecedia a ceia. Então, cada um levava um pouquinho do seu alimento e eles ali se relacionavam, ficavam em comunhão. E esses falsos mestres estavam ali no meio, introduzindo as suas falsas doutrinas. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, porque eles não têm líder, eles se apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, vão para tudo que é lado, que acumulam, que escumam, as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, anjos caídos, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Então aquilo que foi destinado para os anjos caídos também vai ser o lugar onde vão esses falsos mestres. Até porque o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos, disse Jesus. Pois é, mas aí as pessoas não recebem Jesus e vão acompanhar esses anjos caídos na negrura das trevas. E destes profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Olha que interessante. Ontem nós lemos em Zacarias 14, o texto também diz que o Senhor virá para salvar Israel e virá com os seus santos. Algumas traduções traduzem anjos, outras traduzem santos. E eu disse para os irmãos que nem sempre que a Bíblia fala santos é anjo, porque o profeta naquele tempo ele não ia ter o entendimento de uma igreja arrebatada e nós seremos como os anjos. Tem um episódio que diz que um anjo lá em Apocalipse, vou adiantar para vocês, essa semana agora nós vamos começar já a leitura de Apocalipse. Tem um episódio que tem um anjo com um livrinho na mão pregando o evangelho. Gente, se não foi dado aos anjos autorização para pregar, o que é que esse anjo está fazendo pregando? Vou responder lá em Apocalipse, tá? Não vou nem dizer agora que é para você ficar curioso, tá bom? Mas eu tenho uma explicação para isso. É que aquele anjo não é anjo, tá bom? Vou explicar lá. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, ou seja, a igreja já estará vindo com Jesus após a grande tribulação, para fazer juízo contra todos e condenar dentre ele todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 16. Estes falsos mestres, esses que estão no meio de vocês, são murmuradores. Murmurador é uma praga. Queixosos,
queixoso é uma praga, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, desejos da carne, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas. Eita Jesus, nem lembrava disso aqui. Admirando as pessoas por causa do interesse. Pastor, você é muito bonito. Aí o pastor é auxiliar e diz: pastor, o senhor que tinha que estar lá na cadeira do presidente. Entendeu? Aí a irmã é uma bênção. Aí ele diz: irmã, você que tinha que ser a primeira dama. Admirando as pessoas por causa do interesse. Isso é diabólico, ok? É diabólico. É coisa de quem está endemoniado, mas está no meio dos crentes. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Judas é um dos apóstolos, mas ele humildemente diz: palavras preditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas próprias concupiscências. Estes são os que causam divisões. Eles são sensuais, que não têm o Espírito, Espírito com E maiúsculo, eles não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos. Aleluia. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Conservai-vos. Sal conserva. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Porque no meio desses fracos aí, eles estão levando alguns, mas coitado, é porque eles não conhecem, estão sendo iludidos. Você vai pedir discernimento a Deus para saber qual você vai puxar e qual você vai deixar cair no inferno, porque ele já quer ir para o inferno mesmo, né? Apiedai-vos de alguns, usando de discernimento. Saiba quem você quer salvar. E salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica, até a roupa manchada da carne. Espera aí, pastor, não está sendo muito duro? Não, não, querido. A salvação é para todos. Mas aqui ele está dizendo para salvar alguns desses falsos irmãos que estão no meio da igreja. Por isso não pode ser todos aqui. Porque alguns estão iludidos. Maria vai com as outras. Estão indo caindo no discurso falacioso. E então Judas diz: usa de discernimento, porque tem uns que eles não estão de propósito. Eles caíram porque estão sendo enganados. Então, tenha discernimento e arrebata eles. Tira do fogo. E não se contamine. Rejeite até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso, é o encerramento já. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Aleluia. E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, sábio, Salvador, nosso, seja a glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Judas termina com amém e Apocalipse 22 vai terminar com amém. E quando chegar lá no dia 22 de agosto, minha última explicação vai ser o significado do amém. Porque é mais do que nós entendemos, uma palavra poderosíssima, uma das palavras mais poderosas da Bíblia é amém. Glória a Deus. E termina aqui então mais um livro, Satanás versus Miguel Arcanjo. Satanás estava disputando com Miguel o corpo de Moisés. Eu não dei detalhes sobre isso, mas provavelmente a disputa era porque se o povo descobrisse onde estava o corpo de Moisés, iriam embalsamar e iriam adorar, iriam idolatrar. Moisés fez muitos milagres e Deus, sábio, como disse aí Judas, na sua sapiência, escondeu o corpo de Moisés. Satanás queria achar, mas Miguel disse não.
Senhor te repreenda. Aqui você não passa. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos lá. Amanhã, penúltimo livro da Bíblia, Malaquias 1, e só vai até o 4. Então, rapidamente nós entraremos em Apocalipse. Eu quero agradecer a princesa Radassa. Hoje você só vai dar um oi, que é muito rápido. Espera aí. Pronto, chega aqui. Hoje nós passamos do tempo, 25 minutos já. Pronto, deixa só o seu sorriso aí pro povo. Passamos de 8.500 e vamos chegar em breve aos 9.000. Bem, eu já errei aqui, porque agora só faltam 2 livros. Aleluia. Agora nós já lemos 64 e só falta Malaquias e Apocalipse para a glória de Deus. Pai, eu entrego a nação brasileira em tuas mãos, rogo, imploro, almejo, anelo que o Senhor cumpra Gênesis 12:3, quando diz: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós cremos que estamos debaixo dessa promessa. A criação do Brasil, a formação do Brasil, o nome Brasil vem de Barzilai. Nós cremos que estamos debaixo dessa promessa e rogamos que o Senhor abençoe o Brasil e que julgue os inimigos de Israel e todos que se levantam contra essa aliança. Assim nós oramos agradecidos e pedindo a tua bênção sobre o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Deus abençoe, meus amados. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço, paz seja convosco.